Agora vamos entrar no nosso assunto, que é inclusive da nossa thumb, né, pessoal? Porque tá um rebuliço na própria Rede TV, justamente por causa disso que está acontecendo. Olha só, Rede TV se manifesta sobre acusações de assédio contra Nelson Rubens. Nelson Rubens foi denunciado à Rede TV por assédio moral. Informações dão conta de que 7 pessoas registraram queixa por conta de xingamentos, humilhações e comportamentos agressivos. Após a revelação do caso, a emissora emitiu um comunicado, tá? A Rede TV informa que toda a denúncia é apurada rigorosamente pelo Departamento de Compliance, assegurando a confidencialidade e integridade do processo. Caso sejam constatadas irregularidades ou condutas inadequadas que violem os princípios éticos da empresa, imediatamente serão adotadas as medidas cabíveis à Rede TV. Preza por um ambiente de trabalho seguro, respeitoso e inclusivo para todos os colaboradores, informou, tá? E de acordo com as denúncias, o comandante do TV Fama teria destratado companheiros de trabalho como produtores, técnicos e redatores da emissora. Um dos episódios mais graves teria ocorrido durante a gravação de um piloto dos bastidores do Carnaval, quando o apresentador chegou com 2 horas de atraso e ofendeu a equipe de áudio com palavras de baixo calão, tá? Bom, essa questão do Nelson Rubens chegar atrasado não é de hoje. Desde quando eu passei pela Rede TV, a gente já sabia que isso acontecia mesmo, e ele gosta de chegar. Até tem um episódio muito engraçado, que ele sempre chegava atrasado, e um dia a diretora artística, que na época era a Mônica Pimentel, ela falou: fecha a porta do estúdio, tranca a porta do estúdio. O programa começou, ele não entrou, não está no estúdio, tranca, ele não vai entrar, entendeu? E aí aconteceu, ele ficou pé da vida. E aí a Mônica pegou e falou assim: mas olha, não fica chateado, Nelson, sobe, vamos tomar um café lá na minha sala, né? Vamos assistir o programa, sabe? E assim aconteceu. Mas eu vou dizer uma coisa, o Nelson Rubens, ele já tem mais de 80 anos, pessoal. Ele é um senhor. Óbvio que isso não dá o direito de ninguém maltratar ninguém, mas eu tô achando essa história muito mais orquestrada, principalmente por uma pessoa que a gente sabe ali que já destratou câmeras, né? Que realmente foi com muita sede ao pote, quase fez um câmera perder o emprego. Então parece que os dois não se bicam, também parece não, os dois não se bicam. Então o que acontece? Isso pra mim parece uma história muito mais, mas muito mais da orquestrada do que realmente essa possível questão de assédio moral de redatores, tal, não sei o que. Olha, eu não consigo acreditar, até porque o Nelson, todas as vezes que eu sempre estive com o Nelson Rubens, ele sempre foi muito gentil, sabe? Nós sabemos que o dia a dia de trabalho em televisão não é fácil, pessoal. Televisão é rede de intriga. Televisão é um lugar aonde você chega, você tá com um pé no céu e o outro no inferno. Ponto. É isso, sabe? Infelizmente, a gente encontra pessoas de todos os gêneros, de todos os tipos e de todos os caráteres que vocês podem imaginar. Tem gente que fala um negócio pra você agora, dali 5 minutos você pergunta pra pessoa, a pessoa olha pra tua cara e fala: mas eu não falei nada disso. Sabe? É um horror, é um horror. Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender mesmo se houve realmente tudo isso. Podem abrir ocorrência, podem fazer o que for, mas volto a dizer, o Nelson tem mais de 80 anos, estreou o TV Fama. Não foi ele, foi a Monique Evans junto com o Paulo Bonfá, né? Depois o Nelson Rubens chega numa fase muito legal e tá até hoje segurando o rolê, e mesmo sabendo que a emissora já passou por todos os problemas que a gente sabe que a Rede TV já passou, que quiçá, graças a Deus, já está começando a entrar no eixo. Mas a gente sabe, e ele segurou firme ali também, sabe? Como um dos profissionais, como um cara que realmente estava fazendo tudo acontecer ali, ia trabalhar todos os dias, fielmente, defendendo dele, e ele colaborou para que tudo isso acontecesse. Então não adianta simplesmente a gente pegar e enfiar o pé na boca do Nelson Rubens, até porque ele nem mais idade para isso ele tem, e achar que assim, porque o Nelson, assediador, onde já se viu, foi lá, assediador moral. Esse pessoal do passado também, eles têm um outro DNA, sabe? Eles são daquela televisão que pega e fala assim, aonde tá o microfone? Tá
tá aí, porra, sabe? Sim, Assim, tipo, não é uma coisa assim, ai, com licença, eu posso pegar o microfone, sabe? Tá, tipo, não, a televisão é a produção mesmo, é aquela correria, o programa tá no ar, ao vivo, tá tudo acontecendo, e a gente precisa entender o que levou, de repente, isso, o Nelson Rubens talvez ser denunciado aí por esses funcionários que foram lá no Compliance. Eu nem sabia que a RTV tinha Compliance. Compliance é RH que chama, né? É RH. Tá. Aqui a gente tem a Adaline, né? A Daline e a Claudete aqui. Nós temos. É só chamar a Daline e a Claudete, que é o Compliance, tá? Isso. Pode continuar. Bom, eu acho muito estranha essa história, sabe por quê? Eu já ouvi dizer que o Nelson Rubens não é uma pessoa fácil de trabalhar, de lidar. Inclusive, uma época aqui, uma ex-apresentadora veio aqui, enfim, conversou com a gente, né? Ela mesma disse que era difícil. Mas nunca falou, ele é uma má pessoa, ou ele faz isso, ou ele faz aquilo. E o Nelson tá há muito tempo na Rede TV. Tá há muito tempo na televisão. Engraçado que só agora 7 pessoas de uma vez foram até o RH da Rede TV pra denunciar o cara. O elenco mudou quando? No começo do ano. Não, Do ano passado? Foi no começo do ano agora, não foi? Foi no começo do ano. Salva a memória, mas é verdade, há pouco tempo. Mas mudou há pouco tempo. Enquanto era ele e a Flávia Noronha, não tinha nada. Não tinha nada. Aí- Eu tiro o leão dessa história. Que já trabalharam juntos, inclusive, no Show de Calouros, enfim, lá atrás, no SBT, já sabe como que o Nelson é e tal. Sobra uma pessoa, né? Então, e eu não confio nesse cara. Eu não confio. Porque ele é subterrâneo, ele vai jogar baixo, ele é rasteiro, entendeu? E é da turminha da fofoquinha. Ah, que é? fica... É da turminha que se ouvisse assim uma voz um pouco mais alta, se ofenderia? Se ofenderia. Você tá me assediando. Entendeu? Então, assim, a gente tem que tá tomar... montando um quebra-cabeça, será? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado antes da gente sair acusando as pessoas dessa forma, sabe? Porque isso não é legal. Obviamente que a Rede TV, ela tem toda a capacidade para poder investigar isso. Espero que a Andréa D'Alevo esteja bem atenta, inclusive, sobre isso tudo. Mas a gente não pode deixar de levar em consideração que o Nelson Rubens sempre segurou na mão da Rede TV, inclusive nos piores momentos da emissora. Sim, ele segurou. Sabe? Agora, graças a Deus, a emissora acho que começa a voar novamente, tem algumas histórias rolando ali, mas ele sempre esteve de mãos dadas e sempre colaborou muito para que tudo isso acontecesse. E não é simplesmente virar as costas e falar tchau, você vai embora, né? E quiçá, talvez, e até ser mandado embora por justa causa. Então, sabe, não gosto disso. Não gosto disso. Eu sou muito justo em relação a essas coisas. Eu acho que você dá a César o que é de César. Ninguém é fácil em televisão. Sim. Ninguém é fácil em televisão. Ninguém é, sabe? Então, eu acho que a gente tem que parar e olhar e observar. Fala, Ti. Não, eu concordo plenamente. E é o que eu acabei de falar. Acho que a gente tá montando aí um quebra-cabeça e tomara de verdade que o Compliance da Rede TV apure de verdade essa história e converse com cada funcionário, porque diz que são 7 funcionários. O que ele fez com 7 funcionários? Foi a Rede TV inteira, ó. Ai, desculpa, foi maior que eu. Pronto, falei, tô leve. Pronto, falei. Tô leve. Mas eu acho que é isso. Tomara realmente que a emissora apure de verdade essa história e consiga entender mais ou menos ali um raciocínio, que é o que a gente teve aqui, pelo menos vendo de fora, né? Eu não consigo entender, porque o Nelson, ele também, o Nelson tem uma questão política muito forte. Ele é de direita, Fê? Ele é completamente de direita. Ah, Ele tem uma questão política muito forte. E ele deixa isso declarado, entendeu? Ele discute por causa de política, ele discute no corredor, sabe? Então, ou seja, será que tem alguma coisa a ver também com isso?
uma bronquinha, assim, Ai, eu tipo, tô achando, viu? ele não gosta, sabe? Tô assim, achando. tipo, você tá achando isso? Tô sentindo um cheirinho. Eu tô começando a achar que é por isso também, sabe? Então, assim, eu acho muita sacanagem quando você mexe com um profissional como o próprio Nelson Rubens, sabe? Principalmente essa galera que fez também, né, a fofoca no Brasil, né? Que vieram, Sim. que desenvolveram, né, o colunismo de celebridades, Nelson. né? Nelson Rubens, Sônia Abrão, quem mais? Leão, Amaury Júnior, né? Então tem essa galera que eu acho que eles são jurássicos mesmo, são profissionais que são imbatíveis, né? O Nelson foi fofoqueiro, colunista do programa de rádio do Silvio Santos, na Rádio Nacional. Ele entrava já, ok. Décio Pitinini. O Décio, verdade. Décio Pitinini. Toda essa galera. Essa galera criou os bastidores da televisão. É. Eles criaram o universo da fofoca na televisão, sabe? Eles criaram o colunismo de celebridade, que não existia, que era uma coisa muito jornalística, né? Até então, nos áureos tempos ali dos grandes jornais. Então, ou seja, então se falava de televisão, né? Ou de danças da cadeira e tal, mas não se falava dos bastidores da fofoca, o que tá rolando, o rádio peão, enfim, toda essa história. Mas acontece o seguinte, a partir daí eu começo a desconfiar que isso tem muito mais uma polarização política do que realmente tenha a ver com a própria questão profissional do Nelson Rubens. Não duvido. Você não duvida? Fala pessoal, sejam bem-vindos, esse é o nosso canal Felipe Campos Oficial e aqui você sabe que você sempre ficará por dentro de tudo que acontece nesse mundinho arenoso, pantanoso e pra lá de movediço dos famosos, tá? Então não deixe de se inscrever, olha, inscreva-se, dê o like e acione o sino para que você fique sempre por dentro de tudo que tá acontecendo no Brasil, no mundo, na política, entretenimento, tudo ao seu favor. Agora desfrute de tudo. Use e abuse sem moderação. Um beijo pra vocês.